Muito bem. A paz do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós devemos falar? A paz do Senhor Jesus? Ou eu saúdo a todos com a paz do Senhor? Ou paz do Senhor? Ou paz e graça? Ou graça e paz? Bom, irmãos, este aí é um assunto que verdadeiramente nós devemos entender. Sabemos que dentre esses jargão de nomes que nós temos visto, é muita controvérsia. Inclusive eu fiz um vídeo, está no canal aí, Leão Pentecostal, também, e também vai estar no Nada Mais Além da Verdade. Então eu fiz um vídeo falando sobre a paz do Senhor, Então, a paz do Senhor. O que significa que, muitas das vezes, nós aprendemos a saudar a todas as pessoas com a paz do Senhor. E, complementando também, eu até falei que tem que dar nome ao Senhor. Que Senhor? É claro, é óbvio, Jesus. Mas eu quero aqui fazer aqui mais um complemento do vídeo que eu fiz, que a gente falar a paz do Senhor, já está errado. Porque se você for pegar aí e fazer aí um levantamento de pesquisa, você vai ver que a paz está representando no lugar de paz Deus, A paz, Deus. Então tá falando assim, Deus do Senhor. Eu saúdo a todos com a Deus do Senhor. Então a paz é Deus. Eu quero que vocês lembrem muito bem. Eu estava fazendo a investigação e o Espírito Santo de Deus me deu o discernimento que você vai entender. Você sabia que toda vez que você cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus Cristo, você está amaldiçoando o teu irmão e está anulando a morte de Cristo? Você sabia? Repetindo, você sabia que quando você cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus Cristo, ou a paz, você está anulando a morte de Cristo? Pois é. Toda a vida nós aprendemos essa desgracência e nós temos levado essa maldição para a nossa família e temos trazido isto de geração em geração. Bom, eu vou dar a entender para vocês aqui basicamente bíblica. Eu vou mostrar na Bíblia algumas coisas e se você tiver o discernimento do Espírito Santo, você vai entender o que eu estou explicando. Antes de tudo, deixa aí o seu like, inscreva-se no canal, porque é para crescer mais, para alcançar mais alma, Então essa é a minha missão, ganhar alma para o reino de Deus. Então veja bem que quando a gente cumprimenta o irmão com a paz do Senhor, falta aí uma identificação, como eu fiz no outro vídeo. Então tem que identificar de onde vem essa paz. Bom, a questão de tudo, que eu fiz um vídeo falando que tem que identificar de onde vem a paz. Este vídeo é uma complementação do outro vídeo. Então veja bem, se eu te digo para você a paz do Senhor, eu tenho que dizer qual paz. Bom, se você não sabe, esse tipo de a paz do Senhor não existe na Bíblia. Não tem, não existe, nunca existiu esse jargão, a paz do Senhor. E também, não existe também a paz do Senhor Jesus, ou a paz do Senhor Jesus Cristo na Bíblia. Você também não vai encontrar. É incrível, né, irmãos? Puxa vida, e nós cegos, guiados por cego, ambos estávamos caindo dentro do buraco. Provavelmente nós não seríamos condenados ao inferno por geralmente
mesmo que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. Como a Bíblia diz, Oséias 4, que o meu povo perece por lhe faltar conhecimento, não diz, o meu povo está condenado ao inferno por lhe faltar conhecimento. Então, perecer não quer dizer ser condenado neste caso. Então, perecemos por faltar conhecimento. E de fato quando você dá a paz do Senhor para alguém, você está amaldiçoando alguém. Quando você dá a paz do Senhor Jesus Cristo, você está amaldiçoando alguém e está também anulando a morte de Cristo. Como assim, pastor? Vamos então ao que interessa. Preste bem atenção que nós temos visto muito acontecimento, muitas coisas acontecendo dentro das igrejas. E nós aprendemos coisas que verdadeiramente não temos base bíblica. Nenhuma base bíblica ela pode afirmar para nós que a paz do Senhor está certo. E que a paz do Senhor Jesus Cristo está certo. Bom, se eu te der a paz do Senhor só, mesmo não existindo na Bíblia, você deveria identificar de onde viria essa paz. Mas mesmo se eu dissesse para você, igual eu disse no outro vídeo, que você pode assistir aí, e é que eu estou complementando, porque o Espírito Santo de Deus me revelou. Então, se eu dissesse para você a paz do Senhor Jesus, como lá eu fiz, eu acho que eu vou até tirar esse vídeo de lá, e deixar só esse. Então veja bem que nós vemos aí a paz do Senhor Jesus. Bom, você vai falar, poxa, mas está certo, pastor, a paz do Senhor Jesus. Tem alguma coisa errada nessa frase? É bíblico? Está na Bíblia? A paz do Senhor Jesus? Não. Eu percorri todos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é que reza todas essas palavras. Não encontrei, não vi a paz do Senhor Jesus na Bíblia. Não encontro também na Bíblia a paz do Senhor, simplesmente. Também não encontro os irmãos cumprimentando outros dentro da Bíblia somente com a paz. Bom, também não encontro outros irmãos cumprimentando dentro da Bíblia com a paz de Deus. Então veja que esses jargão são criados satanistas, são jargão maçônicos, jargão inseridos dentro da igreja para satanizar a palavra de Deus. O pior de tudo isso não é somente te amaldiçoar, não é somente quando você chega e dá a paz do Senhor para um irmão que está amaldiçoando, ou a paz do Senhor Jesus, você está cometendo 2 crimes dentro desse a paz do Senhor Jesus, ou Jesus Cristo, como queira. Então você comete o crime a paz do Senhor, amaldiçoando o teu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo, quando se envolve Jesus, você está negando a Cristo, você está dizendo que a morte de Cristo não houve, não existiu a morte de Cristo. E por que, pastor? Como que o senhor vai me fazer entender? Bom, irmãos, eu não vou fazer você entender. Eu só vou explicar o que o Espírito Santo de Deus me deu para passar para vocês. E aqueles que têm a graça de Deus, com certeza absolutamente têm o Espírito Santo e vai aí ter muita facilidade para aprender. Então eu achei muito bem, por bem chegar e começar a anunciar para vocês algumas coisas do que eu tenho conhecimento bíblico, tá? Do que eu tenho conhecimento bíblico. Primeiro, não existe a paz do Senhor dentro da Bíblia. Esse jargão é um jargão provavelmente criado pelo satanismo, por aqueles que verdadeiramente vai contra Deus, que não quer que Deus tenha filho e que o filho não autentique a sua morte na cruz. Então, eu vou mostrar para você aqui, diante desse contexto, né? Vou mostrar aqui diante para você aqui. Tá gravando? Irmãos, voltando a dizer, o que acontece? Acontece que quando você cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor, nós vamos estudar. Eu quero que você grife essa passagem aqui, ó. Vou deixar aqui, ó, com
a paz do Senhor, tá? Então, grife a paz. Grife a paz, tá? Esse nome, essa paz, significa Deus, tá? Essa paz significa Deus. Jesus veio, né, trazer a paz a este mundo. Quando a Bíblia diz que Jesus veio trazer a paz a esse mundo, ele veio trazer Deus. Deus. Por que ele veio trazer Deus? Porque o homem foi destituído da glória de Deus. Então, o homem vivia sem paz. Então, Jesus veio aproximar o que foi destituído, que é a humanidade, da presença de Deus. Então, trouxe a paz novamente. Então, lembre bem, a paz significa a palavra Deus. Lembre bem o que eu estou dizendo. Se é inteligente, você vai entender. A paz significa o nome Deus, tá bom? Lembre bem. Então, eu disse que a paz, a palavra paz significa Deus. Você vai entender muito bem isso aí. Então, veja que nós temos aqui em João, capítulo 2, versículo 1 e 3, que diz assim, graça, né, vamos colocar aqui, ó, o 3 aqui. Deixa eu ver essa atualização aqui. Graça e misericórdia, que Deus é misericordioso, né? Quando fala graça e misericórdia, porque Deus é misericórdia. Aqui, ó, graça, misericórdia, paz. Graça, misericórdia, paz. Nós estamos vendo aí que graça, né? Lembra agora aqui, graça significa Jesus, tá bom? Eu falei para vocês que graça, que paz significa o quê? Deus, tá? Que graça significa Jesus, ou Jesus Cristo, tá? Então, vamos lá para você entender. Então, aqui está escrito graça, misericórdia, paz. Graça, misericórdia, paz. A misericórdia é Deus, né? Jesus também é misericordioso. Isso é porque é nítido que os cegos de Jericó, eles clamavam, Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Então nós vemos que a misericórdia também vem de Cristo. Então, neste caso, tanto a misericórdia vem de Deus, como de Cristo, como do Pai e do Filho. Mas o que acontece? O que é que nós temos que ver aqui para que nós possamos entender bem melhor, né? O que acontece, irmãos, é o seguinte. 1 João, capítulo 2, versículo 23, vamos ler o 23, que está escrito assim, todo o que nega o Filho, de igual modo, ou de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem o Pai. A intenção desse satanista é fazer o povo de Deus negarem, eu vou estar um pouquinho meio rouco, porque eu preguei hoje um pouco. Então, negarem, a intenção desse povo, de Satanás, é fazer com que verdadeiramente o povo de Deus negue a Jesus. E que o povo de Deus só renda glória e honra somente a Deus diretamente, sem passar por Jesus. Ou seja, Deus, ele é honrado com honra e glória. Mas para chegar a essa honra e glória a Deus, é preciso você honrar Cristo primeiro, passar por Cristo. Pois a Bíblia diz que aquele que negar o Pai, que negar o Filho, nega o Pai. Então você está negando o Filho, então você também está negando o Pai. Essa é a intenção dos satanistas, essa é a intenção dos maléficos, de fazer o povo cristão, o povo de Deus, negar a Jesus. Então, se eles conseguem fazer milhares negar a Jesus e somente a Deus, milhares de almas estão condenadas. Por quê? Porque se negar a Deus, se você for direto a Deus negando a Jesus, então você está condenado. Se você ir direto a Jesus sem reconhecer que para ir a Deus tem que passar por Jesus, ou seja, você pedir só em nome de Jesus e não pedir em nome de Jesus diretamente a Deus, então, neste caso, você está negando também o Pai. Então,
Para você entender, todo o que nega o Filho de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Então aquele que confessa que Jesus é o Senhor, tem Deus. Aquele que confessa que Deus, certo? É Pai de Cristo, de Jesus, então tem Jesus. Então a Bíblia diz que aquele que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Então, se você confessar que você ama Jesus, que Jesus é teu Senhor, então você recebe o Pai junto. Agora preste bem atenção, que nós vemos essa palavra Pai, tá? Essa palavra Pai, ela também significa paz. Essa palavra Pai, ela significa paz, correto? E essa palavra Pai também, ou paz, significa Deus. Deus, né? Então, nós vemos aqui que, nós estamos vendo aqui que Deus, ele é paz. Pode ver que Deus é paz, Deus é Pai e Deus é Deus. Então, veja que nós temos que diferenciar. O que o diabo quer é que nós negamos a Jesus. Ele quer empurrar de qualquer maneira. Lembra que eu disse para vocês e vou dizer, uma palavra ao contrário muda a história, né? Então, se você colocar aí, fui ao mercado, né? Ou vamos supor, fui ao mercado, deixa eu ver, o mercado foi ao mercado, né? Então, vamos dizer, foi ao mercado. Aí você colocar ao contrário, aí vai explicar assim, o mercado foi, né? Então, quer dizer, foi ao mercado é uma pessoa, o mercado foi, não tem como o mercado que está ali, que tem um local fixo, sair dali para ir. Então, neste caso, nós vemos aí uma contradição e vemos aí um erro muito grande, grotesco, não é verdade? Então, como a Bíblia diz, todo que nega o Pai nega o Filho, que confessa publicamente o Filho tem o Pai. E é isto que Satanás, ele quer fazer, né? Então, por isso, nós temos aqui também João 14. Nós podemos ver em João 14 o que diz aqui. Olha aqui o que é que diz em João 14. A Bíblia diz assim: deixo-vos a paz. Então, peraí. Quem disse deixo-vos a paz? Jesus. Jesus disse, deixo a paz. Por que Jesus deixou a paz? Porque Jesus, ele trouxe a paz consigo da glória. E esta paz é quem? É o Pai. Você pode pegar a palavra de Deus, você vai ver que nunca Jesus chegou e falou alguma coisa de si próprio sem antes apresentar o Pai primeiro. Veja só que o jovem rico chegou assim: bom mestre, o que tenho eu que fazer para herdar o reino de Deus? Então, Jesus disse: bom, não há um bom senão a Deus, senão Deus. Então, veja só que Jesus, ele apresentou o Pai como bom, diante de toda essa situação. Jesus apresentou o Pai como bom, então mostrou que a honra e a glória estava ainda na mão do Pai, porque, na verdade, ele não tinha sido morto. Então, ele estava ali apresentando o Pai. Então, ele diz, bom é Deus. Então, quando ele diz bom é Deus, nós podemos ver que há aí uma submissão do Filho para o Pai. Até esse presente momento, nós sabemos que que Jesus estava ali em obediência, mas não tinha sido morto, pois ainda ele estava glorificando o Pai primeiramente. E ele Deus estabeleceu uma regra que devemos servir. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir e distorcer. Então veja que também nós vemos aqui em Efésios, deixa eu ver, quando Paulo disse assim, ó, veja bem, Efésios 1, capítulo 2, versículo 1. Graça e a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoou em Cristo. Então vamos pegar aqui, ó, graça, tá? Graça. Aí vem paz.
lembra que eu falei para vocês que a graça representa Cristo, porque mediante o teu sangue fomos comprados, lavados e remidos. A graça, então, veio de graça, nos deu a salvação de graça. Então, essa graça veio mediante, através da morte de quem? De Jesus. E veja que a paz, lembra que eu falei para vocês que a paz representa Deus? Então, a paz representa Deus, é igual graça e paz. Ou graça a vós e paz, ou seja, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Veja que nosso Pai do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe. Então veja só que antes nós temos que da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então quer dizer, não tem aqui uma vírgula antes do vosso Pai, vírgula. Não tem uma vírgula para dizer e do Senhor Jesus Cristo. Então a graça é chamado Jesus, a paz é chamado Deus. Qual a diferença, meu irmão, se você utilizar ao contrário? Paz e graça. Se você colocar paz e graça, o que vai acontecer? Vai vir Deus e Cristo. Ou seja, você pondo paz na frente, você vai então dizer que Deus, né, e Cristo. Então, você pôr paz na frente, vai anular a morte de Cristo. Ou seja, se você pôr paz na frente, vai anular a graça. Então, não existe graça. Então, como muitos têm a tal de hate aí, que chega e cumprimenta com paz e graça, eu acho que acredito que é isso mesmo, né? Essas igrejas que cumprimentam com paz e graça, verdadeiramente está satanizando o próprio Cristo, está negando a Cristo, dizendo que Deus, o Filho de Deus não cumpriu, ou seja, houve uma anulação. Continua Deus na frente, com a paz ainda, e a graça não chegou, ou seja, graça e paz. Então, graça e paz é o correto, agora paz e graça é o incorreto. Então, quando você dá a paz do Senhor, você está amaldiçoando alguém. Quando você fala a paz do Senhor Jesus, então você está amaldiçoando, porque a paz veio primeiro. Então a paz, para ela chegar aos homens, ela só chegou mediante a morte de Cristo. Então, graça e paz. Cristo veio trazer a paz, tá? Cristo veio trazer a paz, ele morreu e nos garantiu a paz através do seu sangue, da sua morte, né? Então nós vemos aí essa situação. Vemos aqui também no versículo, capítulo 2, versículo 2 Coríntios 1 e 2, aonde diz assim, o 2: graça e paz seja convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, Consolador, para consolar. Bom, então veja bem que diz, graça e paz seja convosco. Bom, quando fala graça, veja que a graça sempre vem primeiro. Nunca vem a paz. Ou diga, paz e graça. Não vai achar essa palavra paz e graça nunca na Bíblia. Se você der paz e graça para algum, você está dando Deus primeiro e Cristo por último. Na questão não é que Deus anular o poder, totalmente o poder de Deus. Não. A questão é seguir a hierarquia. Ou seja, Deus mandou o teu filho para que ele viesse trazer paz. E essa paz é trazer Deus novamente para junto dos homens. E os homens para junto de Deus. Então veja que no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ninguém podia orar e falar com Deus em seu quarto, em qualquer lugar. Jesus, ele veio justamente para quebrar rasgar esse véu que separava o homem de Deus. Então, a morte de Cristo, ela se deu o quê? Se deu a graça. Pela graça sois salvo. Sem graça não tem salvação. Uma nova aliança, sem nova aliança não há salvação. Então, a graça se representa uma nova aliança. Entendeu, irmãos? Então, neste caso aqui, graça e paz. Veja que os discípulos cumprimentavam sempre com graça e paz. Seja convosco, né? Graça e paz. A graça representa Cristo,
a paz representa Deus. Se colocarmos ao contrário paz e graça, então vai ficar Deus e Cristo. No caso aqui fica Cristo e Deus. Cristo e Deus, tá? Aqui fica Cristo e Deus. Desse jeito aí, ó. Fica Cristo e Deus. No caso aqui, Jesus e Deus. No caso, ao contrário, ficaria paz e graça. Ficaria Deus e Cristo. Então, não é dessa forma que tem que ser. Se ficar paz e graça, aí vai estar assim: Deus anulou a morte de Cristo. Ou Cristo não veio e nem morreu. Então, não existiu morte. Se colocar paz e graça, tá? Então, se colocar paz e graça, então você está satanizando o nosso Cristo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e todos os irmãos que estão em Minas, companhia as igrejas da Galácia, a todos vós, veja bem, pode ver que se você notar, você vai ver primeiro vir a graça. A todo vós, graça e paz da parte de Deus. Então, graça e paz. Veja que eu te falei para você que essa paz ela vem de onde? Da parte de Deus. Então, essa paz é Deus, é o próprio Deus, tá? Então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Pai que é Deus, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está falando que é Pai nosso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não está falando a paz do Senhor Jesus. Então, está falando Pai nosso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados a fim de nos resgatar deste atual perverso sistema mundial, segundo a vontade do nosso Deus Pai. Aqui, ó. Deus Pai, tá vendo? Deus Pai significa Deus, Deus, né? Deus, Deus. Então, veja em Filemão que diz assim: a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de batalha, e a igreja que se reúne em tua casa. Aí versículo 3, graça e paz, tá vendo? De novo, só vem aí, ó, graça e paz a todos vós da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, ação de graças e orações. Então veja só que aqui o apóstolo fala assim, ó, da parte de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, é Pai nosso e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo afirmando aí justamente que Cristo é filho de Deus. Então está mostrando, além, nós passamos a ser filho de Deus por causa disso, por causa da graça. Passamos a ser filho de Deus por causa da graça. Então graça e paz. Nunca pode ser graça e paz. Por exemplo, se aqui tivesse paz aqui na frente, no lugar da graça, e Deus na frente, paz de Deus, aí estaria escrito Deus e Deus, ou Deus de Deus, né? Quer dizer, o que o povo da Congregação Cristã do Brasil, eles falam Deus de Deus, no caso, seria paz. Lembra que eu falei para vocês no início que paz significa Deus? E essa paz é de Deus, e esta paz, ela estava dentro da graça. Então, da graça emana a paz, e essa paz é quem? É Deus, é o Pai do nosso Jesus. Então veja bem que se fosse ao contrário, você estaria amaldiçoando também, anulando, ou fazendo você dizer que Deus, ele é Deus, é de Deus e pronto. Então seria paz de Deus. Não existe paz de Deus na Bíblia. Isso é satanizado, isso é maligno, isso é coisa que o diabo tem criado para nós amaldiçoarmos um ao outro. Como o diabo não pode nos amaldiçoar, e ele sabe que o único que pode amaldiçoar um outro somos nós próprios mesmos. E também na mitologia existem muitos deuses, né? Que Deus que seria. Isso, especificando. Porque seria Deus Jeová. Então, Jeová seria o nosso Deus, que é Deus de tudo. Então na mitologia existe muitos deuses, como sabemos disso. Então veja bem que o diabo, esses satanistas, esses maçons que criou essas doutrinas diabólicas e inseriu há séculos dentro das igrejas, isso nos acostumou a amaldiçoar o meu irmão. Se eu falo com João a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus, ou a paz, porque Jesus disse, eu não vos dou a minha paz como o mundo dá. Então se Jesus, né,
Jesus é graça e ele tem a paz, ele trouxe a paz consigo, que é Deus, e ele nos deu ao mundo, né, a nós. Então, ele também está dizendo que Satanás tem paz, mas é uma paz forjada, é uma paz mentirosa. Neste caso, né, nós podemos ver que essa paz mentirosa, ela deve ser rejeitada por nós. E nós cristãos não devemos nunca mais cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, e nem cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, e nem cumprimentar os irmãos com a paz de Deus, e nem cumprimentar os irmãos com paz de Cristo. Também não, né? Porque você cumprimentar os irmãos com a paz de Cristo, você está falando Deus e Cristo. E diante a morte de Cristo, é Cristo e Deus, não é Deus e Cristo, certo? Então, neste caso, né, a paz do Senhor Jesus não devemos de forma nenhuma cumprimentar, porque se você cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, você está dizendo a paz, ou seja, a paz de Deus do Senhor Jesus. Então não existe, né, a paz do Senhor Jesus. Então existe Jesus e paz, ou seja, graça e paz da parte do nosso Deus, Pai, do nosso amado Cristo e do nosso também. Isso é bíblico. Então, quando você chega à paz de Deus, você está satanizando, né, o próprio Deus. Você agora aí não está satanizando a Cristo nesse caso também, porque você está negando a Cristo, você está substituindo Deus por Deus. Ou seja, em vez de ser Deus e em vez de ser Cristo e Deus, está sendo Deus e Deus. Ou seja, vamos excluir de uma vez. Veja que essa congregação que está no Brasil, ela exclui o próprio Jesus de uma vez. Se ela te cumprimenta a paz de Deus, então, lembra que eu falei para você que a paz significa quem? Deus, porque a paz é Deus. Significa, a graça significa quê? Jesus. Porque Jesus, ele é a graça. Então, pensando e falando para você, justamente, não receba a paz de Deus na sua vida. Nunca aceite, certo? Porque se você aceitar a paz de Deus, que alguém está te dando a paz de Deus, como essas denominações seita, você está dizendo que Deus é só Deus e acabou, não existe Jesus no meio. E até porque faz sentido, porque tipo assim, Jesus, ele veio no tempo da graça. Então veja bem que o que eu quero falar para você é o seguinte: a paz, Jesus, quando ele veio, na verdade, no tempo da lei. Veja bem que se tornou graça após a morte dele, certo? Jesus, quando ele veio no tempo da lei. E por isso, até na lei, Jesus estava separado dos homens. Ele não atendia, ele não atendia prece individual. Ele não ouvia prece individual. Ou seja, pastor, ele ouvia sim. Não, ouvia o rei chorou e tal, aquilo outro. Tá, aquela oração precisava, para Deus falar com a resposta, atender prece individual, é o seguinte: oh Deus, eu quero isso, eu quero aquilo outro, quero isso. Então, hoje nós oramos, pedimos a Deus, Deus não precisa mandar profeta e nem nada para nos entregar a vitória. Então não dependia de profeta para trazer a resposta para você. Então o rei Ezequias e outros orou a Deus e Deus ouviu. Mas só que tem um detalhe: a resposta não veio diretamente do céu para Ezequias, nem em sonho, ou para os outros reis, nem em visão. Então Deus deslocou um sacerdote, que naquela época também seria profetas, para chegar e responder as orações dele. Quer dizer, e nisso, isso chama-se véu do templo. O véu do templo naquela época ainda estava separando ambos, Deus e o homem. Neste caso, quando Jesus veio, que ele morreu, que ele deu brado do suspiro lá na morte de cruz, a Bíblia diz que o véu do templo rasgou. Então a separação entre Deus e os homens, né, não teve mais.
Então, a partir deste momento, Jesus é o sumo sacerdote. Então, nesse caso aí, as pessoas poderiam agora clamar a Deus direto. Não dependeria mais, não ficavam dependentes de um só sacerdote para fazer uma intercessão por toda a humanidade ali. Então, neste caso, onde você vai, o véu do templo rasgou, aquilo que separava você de Deus, eu de Deus. Agora eu posso orar e tornar santo qualquer lugar onde eu pôr a planta dos meus pés, que eu estou falando com Cristo. Então, isso chama-se graça. Apesar disso, o sangue de Jesus derramou para nos purificar. E nisso, se nós negarmos em cumprimentar os nossos irmãos primeiro com a graça, estamos aí colocando a paz, e aí então nós estamos falando que Jesus não morreu, que não houve esse presente de Deus para nós, tá? Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa aqui. Então, voltando a dizer, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa para nós. Aqui, vamos lá. Os filhos dos profetas, as meninas. Aqui. Em Filemon também, como nós já vimos, os irmãos cumprimentam com a paz, com graça e paz, graça e paz da parte do Senhor. Então, o que acontece? Então, se você cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, você está satanizando, anulando a morte de Cristo. Por quê, pastor? Porque a paz está vindo antes da graça. Não pode. A graça que tem que vir antes da paz. Então o mundo também tem paz. E o diabo tem confundido o povo com isso. Então, se a paz está vindo antes da graça, então você está falando que Deus anulou a morte de Cristo. Que a morte de Cristo não adiantou. Então, quando você recebe graça e paz, então você está cumprimentando corretamente. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você pode cumprimentar também, você pode cumprimentar também os irmãos com a parte paz. Só um minutinho aqui, deixa eu ver um negócio aqui. Vamos dar uma olhada aqui no assunto que eu quero ver. Então veja bem que você também pode cumprimentar os irmãos, como diz em Apocalipse. Apocalipse diz isto aqui. Apocalipse capítulo 22, capítulo 22, versículo 21, em Apocalipse. Vamos mostrar para vocês aqui o que diz, que também que você pode, cumprimentar. Então vamos lá. 22, versículo 21, aonde está escrito desse jeito assim. Vou mostrar aqui. Tá aqui, versículo 21, tá escrito: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Então veja bem, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então você pode chegar e cumprimentar a graça do Senhor Jesus? Pode. Mas e a paz do Senhor Jesus? Não. Veja que não acha na Bíblia a paz do Senhor Jesus. Então vocês estão vendo aqui que não existe isso dentro da Bíblia, a paz do Senhor Jesus. Mas existe a graça do Senhor Jesus, seja com todos. Então a graça do Senhor Jesus é a salvação, é o sangue purificador. Então neste caso aí, você está vendo que não existe a paz do Senhor. Se você colocar a paz do Senhor Jesus aqui, você está colocando Deus primeiro, depois Jesus. Então no caso, existe uma hierarquia. Deus é juiz, Deus é pai. Mas
O próprio Jesus, ele diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o que o satanista quer? Que nós isolamos a Cristo, que nós abandonamos a Jesus, que nós deixamos Jesus de lado, que nós esqueçamos Jesus e que nós, na verdade, só mesmo exaltamos a Deus. É claro que nós devemos exaltar a Deus e é bíblico, mas devemos exaltar a Deus, né, através de Cristo. Sem ir atrás de Cristo, igual se você fizer uma oração, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu te peço isso, te peço aquilo. Neste momento que você fala isso assim, né, e não cita o nome de Jesus, você está ignorando a Cristo. Ignorar a Cristo, você é maldito. Você não tem salvação. Então, eu estou provando para você que dentro da Bíblia não existe a paz. Não existe os irmãos cumprimentando os outros com a paz. Não é? A paz seria a paz de Deus, ou Deus. Deus existe milhares. Né? Deus é juiz. E ele, como Deus Pai, não foi ele que morreu como Deus Pai, no lugar de Deus Pai, mas sim como Deus Filho, sim. Mas não foi ele que morreu vertendo seu sangue na cruz no papel de Cristo. Então, nós sabemos que ali é uma hierarquia, Deus Pai e Deus Filhos. Então a Bíblia, ela nos fala verdade. Aquele que dá testemunho dessas palavras afirma com toda certeza, venho rapidamente. Amém, 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 vem Senhor Jesus. Então, o que aqui nós podemos ver? Se nós tirarmos daqui a paz, se nós tirarmos daqui a graça e colocarmos a paz, vai entrar Deus, né? Então, a Deus do Senhor Jesus com todos. Então está errado. Então, quando é a graça do Senhor Jesus com todos, né? Irmãos, a graça do Senhor Jesus para todos. Pode também. A graça do Senhor Jesus para todos. Não precisa nem cumprimentar com paz e graça. Ou seja, paz e graça é maldição. Graça e paz, né? Então, se você cumprimentar com paz e graça, você está amaldiçoando tanto o nosso Jesus, você está eliminando a morte de Cristo, está também amaldiçoando a igreja, os irmãos. Então, você tem que cumprimentar graça e paz da parte do nosso Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou graça e paz. Ou então, você cumprimentar a graça do Senhor Jesus. Para todos os irmãos. A graça do Senhor Jesus, irmãos, né? Aí pode, não tem irmãos, mas tem todos. Então, se tem todos, está ali, correto. É isso aí, irmãos. Não é muito, mas é só um respaldo do penúltimo vídeo que eu coloquei aí. Então, você deve entender que a paz do Senhor não existe, tá? Esse tipo aqui, ó. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Mesmo que o diabo use uma palavra, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Então, o problema é o seguinte: se você, porventura, deixou vir primeiro a paz, você está anulando a morte de Cristo. Então, se você, por exemplo, né, vier aqui e colocar a paz aqui e colocar na frente aqui Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo, está errado. Eu disse no outro vídeo lá que estaria certo, mas nesse vídeo aqui está errado, tá bom? Estou consertando lá, para que você, quando assistir esse vídeo, você fala, pastor, mas no outro lado você disse que estava certo. Não, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele não tinha completado ainda esse estudo para mim, ele completou na igreja, então foi antes da igreja, eu lancei o vídeo, e agora estou aqui mostrando para vocês. Quando nós saudamos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, ou a paz do Senhor. A paz do Senhor tem que identificar, mas aí o diabo fala, bom, então tem que identificar, vamos colocar Jesus, vamos colocar Cristo, o jeito que eles quiserem, porque de uma forma ou de outra não vai nem aumentar nem diminuir, vai destruir mesmo, vai acabar satanizando o Senhor deles. Então veja que nós vemos aqui a paz do Senhor Jesus. Se eu falar a paz, eu estou pondo a paz é Deus. Jesus diz, a minha paz
eu vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Por exemplo, quando Jesus falou assim, paz seja convosco. Então pode, pastor? Não. Paz seja convosco não pode. Por quê? Porque você não é Jesus. Você não é a graça. Ali quem estava pronunciando era a graça. Então, paz seja convosco. Então a graça estava dizendo, graça e paz seja convosco. É outra história. Graça e paz seja convosco. Né? Então, aí está correto. Então, graça é sempre o primeiro. Se você folhear o Novo Testamento, você vai encontrar graça antes da paz. Nunca paz antes da graça. Então, se você mudar isso aí, você vai acabar satanizando as pessoas. Então, você, exemplo, se santificar para depois arrepender, está errado. Você não vai santificar para depois arrepender. Vai? Então você tem que primeiro se arrepender para depois santificar. Se você for santificar para depois arrepender, você vai arrepender de quê? De ser santo? Não é? Então você não pode arrepender de ser santo. Se você arrepender de ser santo, você está negando Jesus. Certo? Então você está negando o santo. Se você se arrependeu depois, passou a ser santo, então você arrependeu para aceitar o santo. Entendeu, irmãos? Então isso é bíblico, isso é palavra de Deus para o teu coração. Então lembrando, nunca mais na tua vida amaldiçoou tua mãe, teu pai, teu irmão, teus filhos, cumprimentando teu irmão com a paz do Senhor, você está amaldiçoando ele. Que Senhor? A paz do Senhor. Então, se você estiver dando a paz do Senhor, está errado, porque você está dando a paz de Deus. Ou Deus é o Senhor, mas você está dando a paz do Deus é o Senhor, ou seja, você está dando somente a paz de Deus. Está entrando na liturgia conceituana da seituária CCB, Igreja Congregação Cristã do Brasil. Então, essa igreja aí é uma seita que está satanizando todos que cumprimentam com a paz de Deus. E assim também como a testemunha de Jabá, que na verdade elas também não têm Jesus como Deus. Eles têm Jesus como profeta. Os muçulmanos também não têm Jesus como Deus, têm Jesus como profeta. Por isso que esses satanistas, eles querem apagar a morte de Cristo. Quando você vê um profeta vindo falar com toda a nação do mundo inteiro e dizendo que foi enviado de Deus, repudie, porque um falso profeta é um falso Cristo, é um mentiroso. Porque se ele está arrastando a janela do tempo da lei para a graça, ele está como se com a borracha apagando a morte de Cristo. Então ele é maldito, ele é satanista, ele é maléfico, ele é do diabo. Não creiais no que ele diz, porque somos salvos não é pela lei, mas sim pela graça. Então, se somos salvos pela graça, então não somos salvos pela paz, somos salvos pela graça. Deus salvou a gente mediante a graça, ou seja, a paz salvou a gente mediante a graça, que a paz é Deus. Então, irmãos, vamos raciocinar, vamos parar de ficar com esse jargão malignos que implantaram no nosso meio para satanizar a minha família, a sua família, a nossa família. Quando cumprimentamos nossos irmãos com a paz do Senhor, estamos satanizando eles, estamos amaldiçoando, porque o diabo não pode chegar e ele não pode nos amaldiçoar. Ele tem que usar aquela ferramenta que tem poder sobre a palavra. Assim como Jesus disse, eis que vos dei poder e autoridade para pisar serpente e escorpião. E a Bíblia diz que nós temos poder na palavra tanto de abençoar quanto amaldiçoar. Então, se nós amaldiçoar, vai amaldiçoar. Se nós abençoar, vai abençoar. Então veja que o diabo ele não tem poder nenhum. E ele então quer pegar os santos de Deus para amaldiçoar um ou outro. Um ou outro. Sabe o que está acontecendo com muitos santos de Deus? O diabo está invertendo. Aquilo que Deus fez lá em Gideão, confundiu o povo, os de Gideão lá, contra um e o outro, seus próprios amigos, matando seus amigos. Então ali Deus confundiu, fazendo eles pensar que estava vendo a cara do inimigo. Então o que acontece? O Satanás também está agora querendo fazer o quê? Está querendo nos colocar um contra o outro, ou seja, colocar eu e você para amaldiçoar. Se eu cumprimento você com a paz do Senhor, ou a paz do Senhor Jesus, agrava pior ainda. Pior ainda, se você cumprimentar a pessoa com a paz do Senhor, você está só amaldiçoando a pessoa. E você está dizendo que Deus é o único e que Jesus não existe nesse meio. Mas se você acrescentar Jesus dizendo a paz do Senhor Jesus, então você está verdadeiramente satanizando o Deus
Supremo, satanizando a pessoa que você está dando a paz do Senhor Jesus e satanizando o próprio Cristo. Ou seja, você está anulando a morte de Cristo, dizendo que a graça veio depois da paz. E na verdade, a paz ela só entrou depois da graça. Você entendeu? Então o povo só pôde respirar e ter a certeza da salvação depois da graça, depois do sofrimento de Cristo, depois da nova aliança. Por isso que nós não temos que de forma nenhuma ouvir os satanistas, esses maçons, esses maléficos de púlpito ou de altares, cumprimentar as pessoas e ensinar as pessoas a cumprimentar satanizando. Então, irmãos, o diabo, ele usa nas palavras invertidas. Ele sataniza a gente usando a nossa própria arma. Então, eles estão tentando. Quantas vezes você amaldiçoou sua mãe, seu pai, seus irmãos, seu pastor? Bom, se o seu pastor não for satanista, ele aprendeu assim também, então ele também vai ser amaldiçoado. Nós todos estávamos debaixo da maldição quando cumprimentamos as pessoas com a paz do Senhor. Aonde está escrito? Na Bíblia não existe a paz do Senhor. Então, quando você dá a paz do Senhor, você está dizendo que a paz ela vem sozinha. Você está dizendo que a paz não precisou da graça para que ela entrasse na terra e dá-se a graça. Então você está anulando a morte de Cristo. Se você diz a paz do Senhor Jesus, então você está dizendo Deus está anulando a morte de Cristo Jesus. Então por quê? Porque a graça está depois da paz. Então a paz ela tem que estar depois da graça. Então primeiro vem a graça, depois vem a paz. Entendeu, irmãos? É isso aí que você tem que acreditar. Por favor, pare de cumprimentar. Nunca mais dê a paz do Senhor Jesus para ninguém. Nunca mais na tua vida. Nunca mais não anule a morte de Cristo. Porque se você anular a morte de Cristo, então você está condenado. Você está condenada. Porque é pela morte de Cristo, derramamento de sangue, é que somos salvos. E o diabo quer, de uma forma ou de outra, nos satanizar. Então, se você cumprimenta o teu irmão com a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, ou a paz, a paz de Cristo pode dar, graça, a paz de Cristo não, graça e paz, nunca a paz de Cristo, nem a paz de Jesus, né? Nunca pode vir a paz primeiro, nunca, esquece, extingue a paz da sua vida primeiro vem graça, aí se insere agora a paz, graça e paz. Veja que Apocalipse 22, 21 diz: a graça do Senhor Jesus seja com todos. Já é outra história. A graça do Senhor Jesus. Por quê? Quem é a graça? Jesus. Quem morreu? Jesus. Quem derramou sangue? Jesus. Quem salvou e resgatou as almas para Deus? Jesus. Então, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ou para todos. Ou a graça do Senhor Jesus, irmão. A graça do Senhor Jesus, irmão. A graça do Senhor Jesus, irmão. A graça e paz do Senhor Jesus. A graça, agora, olha só, se você colocar a graça e paz do Senhor Jesus, você vai voltar ao jargão de novo, paz do Senhor Jesus. Então, você vai satanizar novamente. De uma forma ou de outra, virou uma pegadinha satânica que condena e traz maldição para você. Então, nunca coloque a paz, né? Nunca coloque a paz antes da graça, tá? Nunca coloque a paz antes da graça. Nunca coloque Jesus, né, depois de Deus. Certo? Nunca coloque Jesus depois de Deus. Coloque Jesus antes de Deus, no sentido. Por quê? Porque Jesus é graça, depois vem Deus, que ali ele é paz. Então, graça e paz. Então, graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus. Não, graça e paz do Senhor Jesus, não. Graça e paz que você vai dar. Ou seja, graça e paz do Senhor, né? Pode dar graça e paz do Senhor, deixa eu ver, graça e paz do Senhor, porque Deus é Senhor, tá certo? Graça e paz do Senhor, graça e paz do Senhor, graça e paz do Senhor, graça do Senhor, a graça do Senhor Jesus, é normal, e a paz e graça está errado, então você está satanizando. Então, não existe a paz, certo? Porque se você falar só a paz, você está dando paz de quem? Do mundo. E
você, quando dá a paz, você está anulando a morte de Cristo. Está dizendo que Cristo não existe depois da paz. Na verdade, primeiro, Cristo existe antes da paz. Então eles estão falando, eles apagaram Cristo da paz, depois da paz. Então você vai dar, se você der a paz, está errado. Se você dá a paz de Cristo, a paz de Jesus, ou a paz do Senhor Jesus, está errado. Se você der paz e graça, está errado. Então você tem que dar a graça do Senhor Jesus, ou graça e paz da parte de Deus. Você pode também fazer graça e paz da parte de Deus, com certeza. Ou então só graça e paz, porque aí, se veio a graça, você sabe que veio Jesus derramando sangue, e depois paz, que veio Deus. Então, a partir do momento, a graça se concluiu quando Jesus ele morreu para salvar toda a humanidade. Então, irmãos, essa história de você cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, não faz isso. Nunca mais cumprimente os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Porque se você estiver cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor Jesus, onde está o problema que você está aí amaldiçoando a Cristo e anulando a morte de Jesus? Quando você dá a paz do Senhor, a paz, quando você fala a paz, então você está falando Deus, primeiro Deus, depois Cristo. Então, não pode ser assim. Primeiro Cristo, no tempo dos termos da graça que morreu, e depois Deus, que é paz. Então, a paz de Deus, no caso aí, graça e paz da parte de Deus, é outra história. Graça e paz da parte de Deus. Viu, irmãos? Então, não cumprimente mais, nunca mais na tua vida. Lembre, a partir do momento que você está vendo esse vídeo, e que você chegar e cumprimentar o irmão com paz, você está revogando a morte de Cristo, tá? Porque você está apresentando só Deus, e Deus é paz. Se você, no caso, igual lá a bênção apostólica, pode dar o amor de Deus. Amor de Deus, está correto. Amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça do Senhor e a consolação do Espírito Santo de Deus. Então está correto, porque Deus é amor. Amor de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, está correto. Mas não está escrito paz de Deus, né? Não está escrito aí paz de Deus. Então, se eu der paz de Deus, vai ficar Deus, Deus, né? Então, onde entra Jesus nessa história? Essas igrejas malignas, malditas, ficam satanizando o povo. Acorda, irmão, vocês que é dessa sinagoga aí, ó, tem muito remanescente nessas igrejas que precisa acordar e ouvir. A partir do momento que você ouviu, diz o Senhor aqui para vocês, estou dizendo que o Espírito Santo de Deus mandou dizer, que a partir do momento que vocês assistirem esses vídeos, certo? Esse vídeo aqui, e você continua cumprimentando os irmãos com a paz só, com a paz de Deus, com graça e paz, ou seja, perdão, com paz e graça, e cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, saiba de uma coisa, vocês estão anulando a morte de Cristo, satanizando seus irmãos, amaldiçoando seus irmãos e tirando o poder de Deus, de Cristo. Então, para vocês entenderem, paz vocês não devem dar, só paz. Paz, se você só der paz, anulou Jesus. Cadê Jesus? Né? Mas e se eu falar paz de graça ou paz de Cristo? Está errado, porque não pode vir a paz primeiro. Nunca pode vir a paz primeiro na cumprimentação da saudação com os irmãos. Nunca, lembre isso. Nunca pode vir a paz primeiro. Nunca. Tem que vir a graça. Veio a graça, não tem problema vir a paz agora. Agora, só que você não pode fazer o seguinte: graça e paz do Senhor Jesus. Aí não. Aí você está... Aí o diabo vai retirar a graça e colocar a paz do Senhor Jesus. Então, Deus vai continuar, a paz vai ser sempre primeiro. Esquece a paz do Senhor Jesus. Então, é graça e paz. Ou então a graça do Senhor Jesus seja para todos. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe a paz. Aí eu acostumei com a paz do Senhor Jesus, né? Não pode ser a paz do Senhor Jesus. É graça e paz. Ou então, graça, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Ou então graça e paz, tá? Para ficar bem melhor, graça e paz. Se alguém te dá paz e graça, repreenda. Está repreendido em nome de Jesus, Satanás.
Se alguém te der a paz do Senhor Jesus, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Por quê? Porque deu a paz primeiro antes de Cristo, quer dizer, anulou a graça, anulou a nova aliança. Está dizendo que nós estamos vivendo na velha aliança. Se alguém te der paz, está repreendido em nome de Jesus, certo? E vocês expliquem isso para essas pessoas que não têm entendimento. A partir do momento que você agora já está sabendo, na verdade você já não era inocente, mas agora você vai perecer por conhecimento e pode até mesmo perder a salvação por estar aí amaldiçoando Jesus e tirando Jesus da graça, ou seja, tirando o tempo da graça, e nós estamos aí confirmando que nós somos todos condenados ao inferno, porque se não houve morte de Cristo, não houve resgate, então nós somos do diabo. É isso que você está dizendo, entendeu, irmãos? Então nós não somos do diabo. Jesus veio, morreu por nós, derramou seu sangue, nos resgatou das garras do diabo. Então, graça e paz da parte do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe. Eu sei que eu vou levar um pouco até para me acostumar também, porque o Espírito Santo de Deus me revelou isso hoje. E eu estou aqui para ensinar os amados a pura verdade. Que Deus abençoe vocês. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu like e só cumprimente graça e paz da parte do nosso Deus. Graça e paz da parte de Deus. Ou graça e paz só. Ou então, graça do nosso Senhor Jesus. Tá? Que Deus abençoe. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Inscreva no canal e deixe seu like.